Fala pessoal, professor Lobato na área. Bom, hoje a gente vai iniciar o estudo da física, né? Qual a importância da física no seu dia a dia? Qual a importância da física nos avanços tecnológicos? Pessoal, a gente respira, a gente vive a física. Por mais que você não queira acreditar, mas a gente vive a física constantemente, tá? A física é um bicho de sete cabeças? Depende, né? Sim ou não, depende como você a trata desde o início, tá? A gente utiliza a física quando a gente acorda, por exemplo. Ao acordar, o primeiro contato com a física é a audição, tá? Depois vem a visão, depois o tato. Então a gente utiliza nossos sentidos, né, fisiológicos para interpretar os fenômenos. O simples fato de sentir calor, né, como a gente expressa no dia a dia, sentir frio, usar óculos, não usar óculos, andar, se equilibrar, se alimentar, né? Utilizar o telefone celular, tudo isso é física, tá? Então, de maneira assim bem resumida, eu estou te apresentando aqui os diversos ramos da física. A gente tem a mecânica, que estuda os movimentos dos corpos, tá? E o equilíbrio. A relação do movimento e equilíbrio também está associada à energia desse corpo. A gente tem também o movimento ondulatório, né, que estuda as ondas sonoras, tá? As ondas provocadas em uma corda, em superfícies. A gente também vai estudar na física o calor. Quais são os efeitos da troca de calor entre corpos? Mudança de temperatura, dilatação térmica, né, e outros também. Tá? Mudança de estado físico. Óptica. O que a gente estudou na óptica? Estudou a luz e o comportamento da luz perante os corpos ao nosso redor. A eletricidade. Na eletricidade, a gente vai estudar a relação da eletricidade com o magnetismo, né? A luz, a energia elétrica, o telefone celular que tem que ficar botando para carregar, todos os aparelhos eletrodomésticos, por que tem que se utilizar uma fonte de energia para ele funcionar? E aqui a gente tem a física moderna, a física nova, a física contemporânea, tudo bem? Na física moderna a gente estuda o comportamento da estrutura atômica, né? Estuda a teoria da relatividade, estuda a radioatividade, né? E, claro, a contribuição dessa física contemporânea para os avanços tecnológicos atuais. Tudo bem? Bom, pessoal, então, para dar continuidade, a gente vai falar sobre as grandezas físicas, né? O que vem ser uma grandeza física? Uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, né? Eu posso medir a altura, sim. Eu posso medir o tempo, sim. Eu posso medir a força, a velocidade, a aceleração, a energia. Eu posso medir a temperatura, né? Tudo que a gente pode medir é chamada de... Bom, pessoal, então, para dar continuidade, a gente vai falar sobre as grandezas físicas, né? O que vem ser uma grandeza física? Uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, né? Eu posso medir a altura, sim. Eu posso medir o tempo, sim. Eu posso medir a força, a velocidade, a aceleração, a energia. Eu posso medir a temperatura, né? Tudo que a gente pode medir é chamada de grandeza física. Às 10 para as 11, e aí? Então está faltando informações. Então, toda grandeza escalar ela tem que estar acompanhada de um número real, positivo ou negativo, e uma unidade de medida, tudo bem? Então temos aqui um exemplo.
A massa é uma grandeza escalar? Sim. Por quê? Por exemplo, a minha massa corporal é de 76 kg. Deu para entender? Então, beleza. Tempo. Bom, são 1h32. Beleza. Então, deu para entender, tá? E, olha só, pessoal. As grandezas escalares, elas são acompanhadas de um número, né, real, positivo ou negativo, e uma unidade de medida, tá? Beleza? As grandezas vetoriais são aquelas que ficam bem determinadas a partir de 3 informações. São aquelas que ficam bem determinadas a partir de 3 informações. Quais são as informações principais de uma grandeza física vetorial? Então, temos aqui o módulo ou intensidade, tá? Uma direção e um sentido. Um grande exemplo, né, de uma grandeza física vetorial é eu pedir para uma pessoa aplicar força em um corpo qualquer. Por exemplo, fulano de tal, aplica uma força nesse corpo aqui. Essa pessoa vai ficar com certeza em dúvida. Qual é a direção que ela tem que aplicar força? Qual é a intensidade? Se a força é alta, se uma força tem menos intensidade, né? Qual é o sentido, tá? Então, toda grandeza física vetorial, ela é acompanhada de direção, sentido e intensidade. Observe que é muito diferente da grandeza física escalar. Você não chega na padaria e fala o seguinte: bom dia, boa tarde, boa noite, quero 5 pães na direção vertical, sentido para baixo, dentro do saco. Você não fala isso, você fala o seguinte: eu quero 5 pães, eu quero 200 gramas de queijo, eu quero 1 quilo de mortadela, tá? 1 quilograma, né? 1 quilograma de mortadela. Então você fala assim, tudo bem? Então, pessoal, a gente está vendo aqui que as grandezas físicas vetoriais, ela não fica legal quando a pessoa fala o seguinte: aplica uma força de, um exemplo, aplica uma força de 30 newtons nessa caixa. Não está completa. Por quê? Falta informar a direção e o sentido, tá? Toda grandeza física vetorial, ela tem o seu módulo, né? Esse módulo aqui refere-se ao número real, ao número, tá? Mais uma unidade de medida. Unidade de medida, tá? A gente vai ver mais à frente que existe um padrão para a gente poder trabalhar as unidades de medida, né, no sistema métrico, tudo bem? Então temos uma direção que pode ser horizontal, vertical e diagonal, tá? Só existem 3 direções. E o sentido, dependendo, pode ser o que? Utilizando aqui no cantinho a nossa referência, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, tá? Pode ser. Ou norte, sul, leste, oeste, tá? Nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, e assim vai. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é um assunto grandezas físicas, que pode ser vetorial ou escalar. Ele foi criado para padronizar as unidades das grandezas, né, utilizadas na física, tá? Por exemplo, de acordo com o sistema métrico de comprimento, a gente sabe que tem o quilômetro, tem o hectômetro, tem o decâmetro, tem o metro, tem o decímetro, tem o centímetro, tem o milímetro, tá? E outras unidades também, como pé, né? Tantos pés, polegadas, passos e tudo mais, tá? Então, para não criar uma confusão de qual unidade ser trabalhada, foi criado o Sistema Internacional, né? Sistema Internacional, conhecido como SI. Antigamente, esse sistema era chamado de Sistema MKS, tá? MKS, que corresponde a metro,
metro, quilômetro, quilograma e segundo. Então, metro, quilograma e segundo, tá? Metro, quilograma e segundo corresponde às unidades das grandezas que a gente vai trabalhar aqui agora. Bom, aqui uma parte eu tenho a grandeza, na outra coluna tem a unidade e na outra eu tenho o símbolo. Então, quando se falar, a partir de agora, comprimento, a gente tem que lembrar do metro. Tudo bem? É claro que nas avaliações, nos exercícios, irão aparecer desafios para a gente, né? Vai aparecer lá, comprimento em centímetro, tem que transformar para metro. Comprimento em quilômetro, tem que transformar para metro, né? De acordo com o SI. Então, o símbolo de metro é um M. Tempo. A gente sabe que tem vários exemplos para o tempo. Tem semana, tem ano, tem dias, tem horas, tem meses e tudo mais. Sendo que para o tempo, no SI, a gente vai trabalhar o segundo, representado pelo S. Tá? Massa, tem toneladas, gramas, outros também. Então, para massa, a gente vai trabalhar o quilograma, kg. Temperatura, tem graus Celsius, né? Tem graus Fahrenheit. No entanto, para a temperatura, no SI, a gente vai trabalhar o Kelvin, tá? Tem outras grandezas aí, pessoal, que a gente não colocou aqui devido ao tempo, tá ok? Mas o material que eu irei enviar para vocês estará completo, tá? Então, temperatura, Kelvin, a gente vai trabalhar o K. Tudo bem, pessoal? Então, o sistema internacional, ele tem que estar sempre atrelado às grandezas físicas que forem sendo trabalhadas. Bom, vamos agora fazer as atividades propostas.